Equipamento importa ou não importa? Eu sei que essa discussão aí a gente já tem, no mercado audiovisual, no mercado de fotografia há muito tempo, e muitas pessoas têm opiniões diferentes em relação a isso, a questão de será que realmente importa para a gente fazer um serviço, um trabalho nessa área, equipamentos caros? Será que importa você investir tanto assim nos equipamentos, comprar diversos tipos de lentes, câmeras, e principalmente na questão de qualidade, né, investir em equipamentos muito caros. É uma discussão que eu quero hoje trazer para vocês, para a gente achar um meio termo aí em relação a isso, o que que realmente importa no audiovisual e na fotografia. Mas de antemão, eu já vou começar o vídeo dizendo que sim, equipamento importa. Eu não posso chegar aqui e simplesmente falar que não, você consegue pegar aí uma produção publicitária com qualquer tipo de equipamento que você comprar aí e achar que vai funcionar da melhor maneira possível. Não acontece dessa forma. É um mundo perfeito que muitas pessoas idealizam, pensando que é só você comprar qualquer tipo de equipamento que você vai executar um trabalho com maestria, e não é bem assim que funcionam as coisas. Na realidade, e inclusive a realidade é muito diferente do que muitos de vocês veem aqui no YouTube. Eu digo isso porque eu tô aqui desde 2016 produzindo conteúdo para esse canal, e uma das coisas que eu mais vejo, e desde aquela época de 2016 ali, antes disso, é muitos influenciadores que passavam aquela mensagem de que simplesmente você pode comprar qualquer equipamento, basicão mesmo, e vai funcionar, você vai rodar aí um trabalho sem ter problemas. E a verdade é que não, né? Muitos desses equipamentos mais baratos, eles na maioria das vezes tem baixa qualidade de entrega de imagem, principalmente quando a gente fala de câmera ou lente, ou baixa qualidade de iluminação, quando a gente fala de iluminação, que é o segundo ponto mais importante quando a gente fala aqui de fotografia, acho que talvez seja o primeiro mais importante, né? O segundo não. Mas nesse quesito que eu tô trazendo, é o segundo item que eu vejo que traz mais problema, que é a luz de baixa qualidade. E nós temos também acessórios. E por último, eu deixo software, porque software também muitas pessoas não comentam, mas é extremamente importante. O software profissional está muito além de um software usado aí no seu dia a dia para editar vídeos simples. Por isso que eu sempre falo, né? Aqui no YouTube é importante você saber medir aquilo que você assiste, aquilo que você ouve no YouTube, porque senão você vai levar uma vida mentirosa. E, gente, muito cuidado, principalmente você, iniciante que caiu agora, ou você que produz conteúdo pro YouTube, pensa em ter um canal no YouTube, alguma coisa assim. Muitas pessoas vão te iludir dizendo que tudo que você precisa é uma câmera de tantos reais, às vezes uma câmera bem barata, uma lente muito baratinha e você vai conseguir fazer muitos trabalhos. Você vai conseguir fazer aí trabalhos que os clientes vão adorar. E na verdade não é assim que funciona. Só que existe também um parêntese para a gente abrir aqui, né, para conversar em relação a isso. O fato de que quer dizer então, Ítalo, que se eu não tiver equipamentos caros eu não consigo executar um trabalho? Você até consegue executar um trabalho, porque existe a diferença entre equipamento importar para a gente entregar algo com qualidade e ter algo que vai resolver um problema. Muitas pessoas esquecem desse detalhe, principalmente quando se recomenda algum equipamento. Eu fiz um review aqui um tempo atrás falando de um microfone que eu não recomendo, e eu falo diversas vezes aqui para vocês quando eu falo da questão de áudio, principalmente microfone de lapela, que é o microfone da Cinco. Eu testei, eu utilizei no dia a dia. Ele é um microfone barato e ele entrega um áudio horroroso e uns problemas de desconexão que no meio de um trabalho caro acabou me deixando na mão. Então entra muito essa questão de equipamento importa. Vou dar um exemplo para você. Por exemplo, eu tenho esse gravador aqui. Isso aqui é um gravador Zoom H1N. Esse gravador é excelente, um gravador muito bom mesmo, assim, questão de qualidade de áudio, eu achei fenomenal. Antes dele, eu tinha um gravador da Sony. Eu tenho inclusive vídeo aqui no canal, vou tentar trazer aqui nesse vídeo para mostrar para vocês, um gravador antigo, um gravador que tem poucos recursos, e eu utilizei esse gravador em casamentos, né? E para quem faz casamento sabe o quão importante é uma qualidade no que você vai entregar, porque é uma responsabilidade muito grande. Esse gravador eu já utilizei diversas vezes na época que eu fazia casamento, lá quando eu não tinha muito dinheiro, claro, e aqui entra aquele comparativo que eu falei pra vocês. O
utilizável que vai resolver um problema específico, mas o necessário, que é justamente o equipamento que você vai investir. Ele resolvia a captação de áudio direto na mesa, porém ele era um gravador muito ruim, de baixíssima qualidade e que ele entregava o básico. Era justamente um áudio que tinha um ruído nesse gravador, por incrível que pareça, ele entregava áudio com ruído, mas ele acabava salvando a minha pele, digamos assim, na questão de captar esse áudio direto da mesa, que é o áudio dos noivos, o microfone lá na hora. Porém, um gravador deste aqui, quando eu investi nele, eu já tenho um gravador que vai me entregar um áudio com qualidade. Eu tenho 2 captadores estéreo aqui, caso eu precise utilizar ele como microfone. E é um gravador que tem algumas funções interessantes, como alto level, limiter, nós temos o low cut. Então, são ajustes que um equipamento mais caro vai te entregar. E nisso, tem equipamento mais caro, gravador melhor do que esse aqui. E que com certeza vai ser muito mais efetivo, porque, por exemplo, ele vai ter uma entrada de microfone P2. E hoje a gente sabe muito bem que saídas, né, e entradas XLR para cabo de áudio é muito melhor na questão de entrega de fidelidade do áudio. Então tem gravador da Zoom, acho que é o Zoom H6, que tem aí os seus conectores aqui de XLR, muito melhor do que esse gravador. E nisso o equipamento importa, porque se eu precisar conectar um áudio XLR ou quiser uma fidelidade de áudio muito melhor, esse daqui não vai entregar o que um H6 entrega. Por isso que sim, equipamento importa. Assim como vocês estão vendo aqui, por exemplo, a iluminação que eu estou utilizando, eu estou usando um LED da Godox e eles em comparação, né, o caso, os LEDs em comparação com aquelas lâmpadas halógenas que você utiliza em um softbox simples, isso aqui é muito melhor na questão de CRI, qualidade de imagem, a reprodução dessa iluminação aqui no meu ambiente, a fidelidade que ele dá na tonalidade de pele é muito melhor do que uma lâmpada halógena. Agora, quando você fala que eu preciso resolver um problema, eu preciso criar ali uma filmagem, fazer uma filmagem e o que eu tenho é esse equipamento mais barato. Neste caso, com certeza você tem que optar pelo que você tem na mão. Você não pode também seguir a manada que compra diversos e diversos equipamentos, né, investe caro em equipamento e no final das contas a pessoa não consegue nem utilizar isso, ela não sabe nem como utilizar e como extrair o máximo desse equipamento. Por isso que os equipamentos mais baratos, eles são importantes para o teu começo, porém, quando você vai evoluindo e galgando conhecimentos mais profundos nessa área, você nota que a limitação de vários equipamentos te impedem de seguir a um nível de qualidade muito maior. E não só de qualidade, mas questão de construção também. Muitas vezes você vai fazer um trabalho de guerrilha e você precisa de um equipamento que aguente, suporte ali o rojão de uma filmagem num dia inteiro. E eu te garanto que uma câmera T3i não vai te entregar uma qualidade de construção, uma qualidade final de imagem que uma Blackmagic que tá me filmando agora entrega. Agora, quando a gente fala aqui, eu preciso fazer um canal para o YouTube, eu preciso ter um canal, eu preciso criar um canal, um tipo de filmagem que resolva a minha situação de começar no YouTube. O seu próprio celular te ajuda, com certeza. Só que você não pode exigir que esse celular tenha uma qualidade absurda. E é o que a maioria das pessoas esperam. Por isso que equipamento importa, porque a qualidade que você almeja chegar, somente um equipamento de qualidade vai muitas vezes te proporcionar isso. Nós temos sim a criatividade de se virar com a luz mais barata, com um filtro mais barato, uma câmera mais barata, porém, isso vai te limitar muito a mercados mais profissionais. Por exemplo, eu tenho aqui esse filtro ND, isso que é um filtrozinho pra gente, para quem conhece o filtro ND, ó, ele barra a iluminação. Vocês podem ver aqui, eu vou girando ele, ó. Deixa eu pegar e girando ele aqui pra vocês, ó, ele vai escurecendo e depois ele vai clareando, né, como se fosse um óculos de sol, né, vocês podem perceber, ó, ele fica mais claro à medida que você gira ele, ó, ele escurece, que é justamente pra gente barrar a iluminação que vai entrar na lente e a gente poder ter controle disso. Só que olha só, isso aqui é um equipamento baratíssimo. Isso aqui é muito barato. Comprei na época na AliExpress. Isso daqui é da marca Fótiga. Você pergunta pra mim, a questão de equipamento importa ou não importa? Neste caso desse filtro de ND aqui,
Importa ou não importa? Importa se eu quero entregar uma qualidade fidedigna da minha imagem, o quanto que a minha câmera pode entregar, né, de qualidade final, ele distorce. Ele distorce muitas vezes a tonalidade de cor. Ele traz um magenta que eu tenho que retirar na pós. Agora, e fora isso, né, a construção, ó, se isso aqui desmonta comigo no meio de uma produção, como que fica a minha situação diante de uma filmagem com um cliente? É algo que realmente não pega bem. Quando a gente fala de um mercado profissional, é algo que não pega bem. Mas para você que tem um canal no YouTube, onde a produção importa para você, onde você consegue mensurar muito essa falta de qualidade que esse equipamento vai entregar, ele vai ser útil para ti. Ele vai resolver o teu problema de justamente ter a barragem ali, o nível de luz mais baixo com uma abertura no diafragma mais alto para uma produção pessoal tua, para uma produção que muitas vezes vai galgar aí clientes maiores por construir um portfólio bacana e que vai te dar dinheiro para você investir no equipamento muito melhor para atender a sua demanda. Como, por exemplo, o filtro que está me filmando agora, um filtro de Black Pro Mist, simula um Black Pro Mist, né? De uma marca muito melhor do que a Fótiga, que é essa que eu tenho, esse filtro aqui ND, e que não distorce as cores. Isso é o lance de equipamento importar. Importa para mim ter investido no equipamento mais caro justamente por isso. E quando a gente entra em lente, por exemplo, ó, eu tenho aqui uma Nikon, ela tá com um adaptador para poder entrar na minha câmera Blackmagic, só que olha o foco dela como é que é, ó, ele trava bastante, ó. Ó, é uma lente fotográfica, não se compara jamais com uma lente cinematográfica. Ítalo, eu consigo fazer um trabalho, alguma coisa com essa lente aqui? Consigo entregar algum material com ela? Consegue. Porém, você não pode pegar essa lente e comparar e dizer que, eu não preciso de lente de cinema, eu não preciso de lente voltada para vídeo, quando se tem uma lente dessa que custa na média de R$ 500, R$ 300, e aí você pensa que, ela vai entregar uma qualidade que eu vou bater de frente com uma produção com lente de cinema. É ingenuidade. E essa ingenuidade foi criada por muitos produtores de conteúdo aqui no YouTube, te fazendo acreditar que você comprando um equipamento barato, você rodaria uma produção publicitária aí de R$ 100 mil, por exemplo. E não faz sentido. Você pode tentar e colocar o seu na reta e arriscar o seu nome no mercado e depois não conseguir mais clientes pelo fato de ter feito algo sem pensar antes? Pode. Agora, você está disposto a sofrer esse risco? Você está disposto a sofrer o risco de pegar um trabalho com um orçamento mais alto, utilizando um equipamento muito barato, que no meio do job ele vai te deixar na mão? Como, por exemplo, o microfone da 5 que eu falei pra vocês, onde eu estava gravando um curso e ele picotou o áudio, né, ficou desconectando, é um microfone wireless, né, ficou desconectando várias vezes e acabou me dando mais prejuízo do que lucro, porque eu tive que perder mais tempo de pós-produção para corrigir o áudio. E, gente, áudio no audiovisual é uma das peças mais importantes, se não a mais importante, quando a gente fala de eh, qualidade de vídeo final, tanto auditiva, né? Quem que assiste um vídeo aí com um áudio ruim? Você assiste muitas vezes com um vídeo ruim, uma qualidade não tão boa de vídeo, mas o áudio bom. Mas se você pegar um vídeo com uma qualidade absurda de imagem, com um áudio horroroso, você não consegue nem assistir até o final. Então, por isso que sim, equipamento importa, na minha humilde opinião. Se você tem uma opinião contrária à minha, por favor, sinta-se à vontade a deixar o seu comentário. Eu não tô aqui também querendo ser o dono da razão. Mas com base nas minhas experiências produzindo no dia a dia, equipamento importa bastante. Como o caso da minha Blackmagic. Antes eu tinha uma Sony A6000. Quem é mais antigo aqui no canal lembra dela. Eu fiz vários vídeos com ela, fiz review dela. Mas ela jamais se compararia com uma Blackmagic, principalmente porque em casamentos onde existe ali uma responsabilidade muito grande, a minha Sony, várias vezes ela aquecia e desligava no meio de um casamento. Isso é inadmissível para mim que produz conteúdo, principalmente quando eu fazia esse tipo de evento que tem uma responsabilidade absurda. Agora com a Blackmagic, se eu tiver aqui as baterias NP todas carregadas, ela não superaquece, nunca superaqueceu. Eu já trabalhei com essa câmera em transmissão ao vivo, produção diária, onde você começa bem cedo e termina tipo 10, 11 da noite e a câmera toca direto. Eu já cheguei a deixar ela, esquecer ela ligada uma noite completa aqui na minha casa. Acabei de produzir um vídeo pro YouTube
esqueci de desligar a câmera, ela ficou a noite todinha ligada aqui no AC, né, que é a fonte de alimentação dela de energia, e ela ficou até o outro dia, quando eu fui gravar, que eu vim olhar a câmera estava ligada. E aí, importa ou não importa equipamento? Imagina só como é que é. Se eu fosse usar essa câmera para um time-lapse aí, provavelmente ela aguentaria, com certeza ela aguentaria, pela experiência que eu tenho com ela, o trampo todinho. E o último ponto que eu quero falar com vocês aqui, e que é o cargo-chefe aqui do canal, é sobre justamente software. Eu trabalho com DaVinci Resolve, todo mundo já sabe disso. E aí eu digo pra vocês e pergunto pra vocês, gente, se equipamento não importa, e entrando no ramo dos softwares aqui, que é o ramo de edição de vídeos, né? Sejam sinceros, vamos ser sinceros aqui. Para um job profissional, uma produção profissional, você pegaria um CapCut da vida ou um DaVinci Resolve? Quando a gente fala de gerenciamento de cor, quando a gente fala de produção final, finalizar um arquivo em DNX, HR, HQ, né, um arquivo de alta qualidade. Você acha que o CapCut supriria essa necessidade? Eu sei que muitas pessoas estão acostumadas com vídeos rápidos, Reel, TikTok, esses vídeos verticais, mas quando a gente fala de produção de alta demanda, uma produção de um budget, né, um orçamento caro, eu não colocaria um trabalho feito, por exemplo, numa Blackmagic dentro de um CapCut, até porque quando a gente fala de filmagem em RAW, que é justamente o arquivo que a Blackmagic gera, né, o B-RAW dela, como que eu vou abrir esse arquivo no CapCut? Me responde, como que não importa você investir num software de edição caro, claro, né, quando a gente fala em comparação com o CapCut, Filmora, né, não tô desmoralizando esses softwares antes que alguém venha falar isso, eu não tô desmoralizando, mas sejamos francos e honestos, não tem como a gente comparar um DaVinci Resolve, ou quem sabe um Premiere, né, um Final Cut, com um CapCut da vida, com um software desses que foi feito para atender uma demanda, Reels, vídeos mais rápidos, edição com celular. Então a gente fala justamente disso. Eu não consigo abrir o DaVinci Resolve no meu celular e editar. Você usa o CapCut, você que está me assistindo, beleza, você consegue atender a sua demanda. E aí a gente entra de novo nesse comparativo. Funciona o CapCut? Funciona, mas para esse público específico de produção baixo custo, baixo orçamento. Quando a gente fala de uma produção mesmo feita com orçamento mais caro, com equipamentos mais caros, eu preciso de um software que atenda essa demanda. E aí entra o lance do equipamento importa. Então, eu espero que esse vídeo aqui possa ter sido um vídeo esclarecedor, porque como produtor de conteúdo aqui, influenciador no final das contas aqui no YouTube, eu acabo influenciando pessoas a tomarem decisões nessa área do audiovisual muitas vezes. E eu acho que é importante a gente ter esse nível de consciência, principalmente se você está me assistindo e você é produtor de conteúdo, que dizer para as pessoas que equipamento não importa e que elas podem filmar de qualquer jeito, entregar aí de qualquer jeito seu material com um celular, com qualquer outra coisa que vai dar certo, você precisa especificar quando você fala isso, porque muitas pessoas baseiam aí as decisões da sua vida, principalmente profissionais, com base em você, influenciador aqui no YouTube. Você dita muitas coisas, então tenha responsabilidade na hora de recomendar um equipamento. Quando eu falo que eu não recomendo de fato uma marca, é porque eu testei e eu vi que realmente não funciona. E aí eu simplesmente dizer que, você que filma com celular, se você pegar o microfone da 5 e for utilizar ele, você não vai ter problema. Eu vou estar colocando o meu na reta. Porque depois a pessoa vai voltar no meu canal e ela vai dizer, cara, eu comprei esse microfone, eu investi dinheiro nisso, e na hora de uma produção que eu precisei fazer, ele falhou, né? Como aconteceu um caso de uma colega de trabalho vir falar comigo que o microfone que ela estava utilizando, ela mandou o vídeo para ver se tinha como recuperar o áudio, mas o microfone falhou na hora de gravar. Então, tem que ter muito cuidado. Por exemplo, eu recomendei, eu não tô com ele aqui, mas é um microfone da Holland. Eu já utilizei Holland Lark 150, esse que eu comprei eu já utilizei. Então, assim, a gente consegue ter uma noção se ele funciona ou não. E esse da Holland que eu indiquei pra vocês, eu vou deixar até o card aqui pra quem quiser assistir o review dele. Você pluga, ele funciona no celular, na câmera, tem filtro de ruído, uma qualidade de áudio, um nível de conectividade que vai me entregar e garantir o trabalho bem feito. Eu, inclusive, disse que ele é um microfone barato porque, em comparação com o prejuízo que você vai ter
com um equipamento ruim, no final das contas ele se torna muito barato, porque o custo é diluído nos trabalhos que eu vou conseguir fazer com ele. O da 5 falhava nos trabalhos e se tornou muito caro, a aquisição foi barata, você pagava ali seus R$ 300, foi muito barato de adquirir. Só que na hora que ele falhou num job, no meio de uma produção, ele se tornou caro para mim, porque eu tenho que ficar aí resolvendo e muitas vezes eu perco o trabalho. E imagina se você toma um processo porque você não entregou um trabalho corretamente. Não sai caro o equipamento? O barato sai caro no final? Por isso que eu disse que o equipamento da Holland, esse microfone que eu comprei, eu acho barato, porque ele vai garantir aquilo que eu entrego, aquilo que eu quero entregar para o meu cliente. Então, gente, sem mais enrolação, não quero me alongar muito nisso, mas a minha opinião é essa: equipamento importa. Se você tem dinheiro para investir, invista. Não fique aí barganhando equipamento, né? Eu sei que para quem mora no Brasil é difícil comprar, não tô tirando isso, tá, gente? Aqui do mérito, eu sei que tem pessoas que não têm condições, assim como eu não sou o cara que tem condições de montar aqui um rig gigantesco com uma Blackmagic. Porém, eu sei muito bem aonde eu posso ir. Esse é um ponto importante. Aonde eu posso ir com essa câmera? E trabalhos que já vieram para mim, orçamentos, pessoas quiseram fazer comigo, eu falei, eu não tenho como atender, porque eu não tenho tal equipamento e tal equipamento que vai entregar esse tipo de qualidade que você espera. E eu não vou botar o meu na reta pegando um trabalho que eu não vou conseguir atender, simplesmente para fechar, pegar o dinheiro e no final o meu nome ser queimado no mercado e eu não conseguir no futuro mais trabalhos por causa de um erro, de uma decisão com base em um assunto que é muito discutido no YouTube, de que qualquer equipamento vai resolver qualquer demanda, você vai conseguir fazer diversos trabalhos. E não é assim, né? Se eu pegar a minha Blackmagic agora e querer gravar vários eventos rápidos, eu não vou conseguir, ela é uma câmera pesada, ela é uma câmera que precisa de um trabalho planejado, eu não posso simplesmente jogar ela como se eu pegaria uma Sony mais levinha, uma Canon mais barata e mais leve para resolver certos trabalhos simples. Então, encontre o seu ponto onde você vai investir no equipamento que atende à demanda que você quer atender. E não tente dar um passo maior do que a sua perna, né? Vá juntando dinheiro e sempre tenha em mente, equipamento de qualidade, na grande maioria das vezes, vai ser o ponto divisor de águas aí entre um orçamento de baixo custo e um orçamento de alto custo. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo até aqui. Um vídeo que não tem muito nexo aí com o canal, com o assunto principal do meu canal, mas é do audiovisual e eu achei importante trazer esse tipo de discussão. Muito obrigado por acompanhar até aqui. Deixa a tua opinião, o que que tu acha, equipamento importa para ti ou não. Nos vemos no próximo vídeo. Valeu, tchau.